Colossenses, capítulo 1, versículo 9 em diante. Quem achou, diz achei. Ô glória. Quem não achou, diz me espera. Não? Então vamos ler então. Colossenses, capítulo 1, versículo 9, diz assim: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Amém. Até aí. Paulo começa dizendo, né, por essa razão, desde o dia que o ouvimos, porque ele está falando que ele teve relato dos colossenses. Um pouco antes ele vai falar de Epáfras, que foi quem levou a palavra de Deus aos colossenses, e conversando com Paulo, então ele relata sobre os colossenses. E depois que ele ouviu Epáfras falando, a partir daquele momento ele começou a orar pelos colossenses, que os colossenses eram o povo que morava em Colosso. E Paulo então escreve aos colossenses sobre uma vida, a vida que o cristão deveria levar, como que o cristão deveria agir, como que deveria ser o comportamento do cristão, que ele não deve ter apenas uma aparência religiosa, porque na verdade ter uma aparência religiosa não é o correto, não é o adequado. Muitas vezes a gente pode aparentar uma religiosidade, e essa religiosidade não significa nada. Então não é uma aparência religiosa, mas é uma caminhada de transformação verdadeira, de transformação pessoal, que cada pessoa, cada um de nós, eu e você, precisa ter verdadeiramente, realmente, uma transformação que é perceptível, que ela é percebida pelas pessoas, que as pessoas olham e veem essa transformação, e não somente uma aparência religiosa de ser um chato. Diz que os muçulmanos têm uma seita, né, dos xiitas, e os crentes têm uma dos chatos, que tem crente que é chato pra caramba, e é só uma aparência religiosa, e que não adianta nada, e que não muda nada, e que às vezes acontece do crente ser aquele que só dá de Bíblia na cabeça dos outros, mas isso não faz nada, faz só com que a pessoa se afaste dele. E sabe que isso acontece muito, gente, quando a gente, logo a gente se converte. Logo a gente se converte, a gente está tão empolgado, está tão motivado, porque é tão bom se converter, é tão bom conhecer Jesus. Quando a gente quebra aquele preconceito, que a gente vê que não é aquilo que pensava, não é aquilo que as pessoas diziam, não é aquilo que tu via os chatos fazer, só que tu também vira um chato. E aí tu começa a querer dar de Bíblia na cabeça dos outros. Não, mas não é bem assim, mas olha só, e aí tu quer converter todo mundo a pancada, e não é assim. E não adianta. E eu fui um chato quando me converti. E eu fui convertido primeiro. A pastora me acompanhava, nós íamos junto para a igreja, mas eu fui primeiro. Só que quase que eu expulso ela da igreja, por ser um chato.
que eu comecei a expulsar demônio dentro de casa, de qualquer jeito, e dar de Bíblia. Uma vez, ela acordou de madrugada, a minha pequena mão estava em cima dela, assim, né? Ela acordou assim, que é isso? E eu, sai em nome de Jesus, sai! E ela, que é isso? Tô ficando louco? Mas é que é demônio? E não adianta, quase que não deu certo. Não, e não deu certo, né? Na verdade, aí o que aconteceu foi um outro processo. Então a gente não pode ter aparência religiosa. Você sabe então que eu não uso gravata. Durante muito tempo eu usei, lá em Canoas, por muito tempo. Hoje não é mais. Hoje o pessoal lá não usa gravata também, porque se fosse criando um outro perfil, fosse entendendo uma outra realidade. Mas a gente foi criado numa cultura de gravata. Assim, e não há problema usar gravata. Não há problema nenhum usar gravata. Tanto que na ceia eu uso, porque a ceia é um momento de cerimônia, é um momento diferente. Não há problema usar gravata. O problema é achar que a gravata tem unção. O problema é achar que se eu não tenho gravata, a palavra não tem efeito. Até que um dia a gente foi se libertando da gravata. E uma vez eu preguei uma mensagem, inclusive eu preguei essa mensagem aqui uma vez. Que a gravata não muda nada. Porque as pessoas muitas vezes tinha e até hoje tem, né? O estereótipo do crente, que o crente é o de gravata. É o do terno, maior do que ele. Verde, que ele ganhou do tio, que é maior do que ele. Imagina o Léo usando o meu terno. Ia ficar muito bonito, né? Não, mas é crente, ele tem que usar terno. É o Didi, né? Didi Mocov, aquela coisa gigante. Mas não é isso que demonstra a santidade, mas é a aparência religiosa. Então Paulo, ele está dizendo que não é a aparência religiosa que nós devemos ter. Porque a aparência religiosa não muda nada, mas é a transformação verdadeira. E ele fala isso, então, para os colossenses. O apóstolo começa a orar por eles. Ele diz, desde então eu comecei a orar por vocês. O apóstolo Paulo ora pelos colossenses, e ele diz o seguinte, ele ora pelos colossenses para que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, que sejam sábios e que tenham entendimento espiritual. 3 princípios fundamentais para a nossa caminhada de fé. Paulo estabelece 3 princípios fundamentais para a caminhada de fé. Conhecer a vontade de Deus, andar com sabedoria e ter entendimento espiritual. Conhecer a vontade de Deus, andar com sabedoria e ter entendimento espiritual. Vamos repetir isso? Conhecer a vontade de Deus, andar com sabedoria e ter entendimento espiritual. Isso todos nós precisamos ter. E não é só porque é crente, mas é porque é gente. Precisamos ter esses 3 princípios. Primeiro ele fala então de conhecer a vontade de Deus. Conhecer a vontade de Deus. E por isso, além disso, depois nós vamos ver alguns pontos que ele vai dar. E essa carta, então, nesses versículos, por isso eu dei o nome de uma vida que agrada ao Senhor. Ter uma vida que agrada ao Senhor. Paulo primeiro estabelece esses 3 princípios. De primeiro conhecer a vontade de Deus. E isso não é saber aonde estudar,
Conhecer a vontade de Deus, às vezes a gente pensa assim, tá, mas qual é a vontade de Deus para a minha vida? Será que é saber aonde eu tenho que estudar, onde eu tenho que morar? Eu preciso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, aonde eu vou morar, onde eu vou estudar, onde eu vou congregar, qual é a vontade de Deus para a minha vida, qual igreja eu vou frequentar? Não é isso. Saber a vontade de Deus não consiste em saber se faço uma dieta ou se vou na farmácia e compro um monjaro. Será que é a vontade de Deus que eu aplique monjaro, Ozempic, ou que eu corte ou feche a boca? Não, isso não é isso. Isso não é saber a vontade de Deus. Eu preciso saber qual é a vontade de Deus, que escola que eu vou estudar, que empresa eu vou trabalhar. Será que é a vontade de Deus que eu devo trabalhar nessa empresa? Conhecer a vontade de Deus vai além de decisões que cabem a nós decidirmos no curso da vida. Que cabe a nós decidirmos que está no campo da nossa livre agência. Não preciso perguntar para Deus se eu tenho que congregar. Sim, eu tenho que congregar. Será que eu preciso frequentar uma igreja? Sim, eu preciso. Não preciso perguntar para Deus. Estamos orando, né? Não precisa nem orar. Já te respondo sim. Eu sou a voz de Deus para você, sim, pronto. Está respondido. Porque conhecer a vontade de Deus é conhecer as Escrituras, é conhecer a Bíblia. Quando você conhece a vontade de Deus, quando você conhece as Escrituras, que a vontade de Deus está escrita aqui está escrita a vontade de Deus para a sua vida. Então aqui não diz se você tem que estudar no CIMOL, se você tem que estudar numa outra escola aqui da cidade. Aqui não diz se você tem que trabalhar agora na Van, na Renner, ou numa lojinha do centro. Não. Aqui tem os princípios da vontade de Deus. Aqui tem a vontade de Deus para a sua vida. As suas decisões, quando você conhece a vontade de Deus, que está aqui nesse livro, as suas decisões ficam mais fáceis e mais tranquilas para serem tomadas, porque você tem os princípios da vontade de Deus. Amém. Provérbios 10:22 diz: a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Então, se é a bênção de Deus, se é a vontade de Deus, o que eu vou fazer não vai me trazer dores. Aí o sujeito pode pensar, pois é, eu vou ter que trabalhar naquele lugar lá, ou eu vou me mudar para aquele lugar, mas ali naquele lugar eu vou ter que enfrentar uns traficantes, eu vou ter que fazer um rolo. Não, é a vontade de Deus. Mas o esquema aqui para mim ganhar um dinheiro a mais, eu vou ter que burlar, eu vou ter que passar a perna, eu vou ter que enfrentar a polícia. Não, é a vontade de Deus. Mas eu preciso escolher, e agora? É muito simples. Esses dias, inclusive, uma família estava falando comigo sobre congregar, né? Inclusive, talvez venham congregar conosco. E aí eu disse: queridos, como é que vocês devem tomar a decisão de vocês? Vocês devem primeiro orar a Deus, claro, para dar a direção correta a vocês. E vocês têm que pensar o seguinte: se vocês vão se mudar, aonde vocês vão morar, vai ficar bom para a família de vocês? Vai ficar bom para a igreja? Vocês vão estar numa igreja bíblica, uma igreja boa para vocês estarem frequentando com a família? Ou não? Não vai ficar bom para a família e não vai ficar bom para a igreja? Não é a vontade de Deus. Vocês têm que orar entre vocês, família, tem que conversar entre vocês, família,
E o que a família decidir, dentro da vontade de Deus, que já está pré-estabelecida, eu preciso congregar, isso é pré-estabelecido. Eu preciso estar em Deus, isso é pré-estabelecido. Eu preciso estar bem com a minha família, isso é pré-estabelecido. Então, dentro disso que está pré-estabelecido, vocês vão juntar isso e dizer: estamos decidindo ir para esse lugar. Pronto. É simples. Não precisa muita coisa, não vai descer um anjo, não vai ter uma revelação, não vai alguém dizer: eis que eu te digo. Não, não vai ter isso, e não precisa ter isso. A Bíblia já diz. Você precisa congregar, você precisa estar em Deus. Então a resposta é simples. Segundo, ele fala que nós precisamos andar em sabedoria. Paulo diz: eu estou orando por vocês, para que vocês andem na vontade de Deus e andem em sabedoria. Paulo ora aos Colossenses para andar em sabedoria, pois isso é fundamental. Andar com sabedoria é realizar as coisas com calma. Andar em sabedoria é fazer as coisas de forma não atabalhoada, não de qualquer jeito, não atropelada. Andar em sabedoria é fazer a coisa tranquila, sem pressa. Isso geralmente é uma atitude dos jovens, quando é uma coisa com pressa: é agora, tem que ser assim. E eu sei que eu também já fui jovem e também já fui assim, tinha que ser para já. Não, tem que ser agora, porque agora. E tem que ser assim, é como eu quero. E aí tu vai apanhando, toma pancada aqui, toma pancada ali, e tu vê que não é assim. E depois que tu vai ganhando experiência e pancada e apanhando, tu vai ficando mais calmo. Espera um pouquinho mais, calma. Mas a palavra de Deus já nos diz isso. A gente não precisa apanhar. A palavra de Deus já diz que nós temos que ter calma. Não precisa ter pressa. E isso é andar com sabedoria. Os jovens que têm pressa, os jovens que querem para ontem, geralmente o que é feito às pressas não fica bom, você sabe disso. É como contratar alguém que faz um serviço, ele faz na pressa, não vai ficar bom. Vai colar um cano na pressa, quando liga a água. Tenha calma, pense, ore, faça sabiamente. Quando você conhece a vontade de Deus, você passa a tomar decisões mais sábias, decisões mais certeiras, porque você conhece a vontade de Deus. Seja uma pessoa sábia em suas decisões, dê conselhos sábios, ande em sabedoria. Seja uma pessoa sábia e uma pessoa que é conhecida por ser sábia, conhecida por tomar decisões sábias. Não uma pessoa que vão olhar para ti e vão dizer: não, continua a falar porque tu tá louco, só dá cabeçada. Sabe aquela pessoa que já tentou de tudo na vida e nada dá certo? Porque ela só dá cabeçada. Porque ela atropela todos os princípios. Toma atalhos. Acha que é mais fácil tomar o atalho. Não. Muitas vezes a estrada é mais longa e é necessário que seja mais longa, para a gente poder aprender no caminho. Então o apóstolo Paulo, ele está orando para que se ande em sabedoria. E o terceiro, ele está orando para que a gente tenha entendimento espiritual. O último ponto dessa parte introdutória que Paulo está fazendo, o apóstolo ora para que tenhamos um entendimento espiritual, que é algo fundamental, entender as coisas espirituais. E isso não quer dizer que eu preciso ver espírito. Isso não é ser espiritual. Isso não quer dizer que eu preciso ver anjos e demônios. Isso não é ser espiritual. Mas é que devemos viver uma realidade espiritual, entender a realidade espiritual. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15, o apóstolo Paulo fala algo interessante sobre isso. Ele diz: ora, o homem natural
não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele ninguém é discernido, porque é necessário que se entenda o espiritual. As decisões são espirituais, o culto é espiritual, o que está acontecendo aqui é espiritual, a oração é espiritual, a ação do pecado é espiritual, a ação demoníaca é espiritual. Você ser impedido de vir no culto é espiritual. Aí você passa bem a semana inteira, tá tudo certo, domingo dá dor de barriga. É no domingo, não é no sábado, não é na segunda, é no domingo. Aí passa bem a semana inteira, no domingo da febre. A semana inteira não aparece uma viva alma, você está com saudade da família toda, ninguém aparece. No domingo, 6 da tarde, aparece até que você nem lembrava que existia. Bate palma na frente, oi aí, que saudade. Espiritual, gente, não é do nada. Agora você programou para no sábado ir no cinema. Não vai aparecer ninguém para pedir para ir no cinema. Você programou para ir no parque, não vai aparecer ninguém para te pedir de ir no parque. Você não vai no parque há 2 meses. Você vai ir no parque, ninguém vai impedir de ir no parque. Mas para vir na igreja, vai aparecer. Tem o culto de mulheres. No dia do culto de mulheres, quebrou o salto. Mas não quebra o salto para ir no shopping. Que coisa, né? É espiritual. É isso que nós precisamos entender, que a nossa caminhada de fé ela é espiritual, e as trevas vão querer nos impedir de viver uma vida espiritual, de adorar a Deus, de receber a mensagem de Deus, de receber uma mensagem que você está aprendendo a andar com sabedoria, a conhecer a vontade de Deus, a caminhar na sua vida. É espiritual. É necessário que passemos a olhar para a vida de forma espiritual. Nossas decisões, postura, nossas atitudes, que serão influência espiritual aos filhos, serão determinantes para o futuro deles. Decisões que nós tomamos serão determinantes para a vida dos filhos. Parece que não, mas são determinantes. Quantas histórias que a gente ouve de crianças que hoje são adultos, e que tu vai ouvir, eu lembro que meu pai fazia isso, que minha mãe fazia aquilo. Puxa vida. Uma vez num seminário que a gente ministrava, e Deus nesse seminário se move muito fortemente. E as pessoas se separam em grupos, né? Homens num grupo, mulheres no outro, jovens no outro. E aí um homem, que era pai de uma menina, ele estava num grupo, e aí é um momento de, se a pessoa quiser falar o que Deus está ministrando, para ser ministrada, confessar, pedir perdão e orar. Esse homem, Deus fez ele lembrar que quando a filha dele era criança, era pequenininha, eu não lembro agora a idade, tá, mas eu vou chutar ali uns 3, 4 anos, eu não lembro agora certo. Ele saía com ela e ele mexia com as mulheres na rua. E ela no banquinho de trás, e ele... E tudo certo. Só que Deus fez ele lembrar. E ao mesmo tempo que Deus fez ele lembrar, Deus fez ela lembrar no outro grupo. E aí ele disse assim: eu preciso falar com ela. E aí disse: quer que a gente chame ela? Sim, eu quero. E ela estava chorando lá, contando essa história para quem estava lá ministrando. Meu pai saía comigo,
E eu achava muito ruim e tal, eu deixava minha mãe em casa, mexia com as mulheres e ela chorando. Quando vê, fulana, teu pai está te chamando no outro grupo. Quando eles se encontraram lá, sem falar nada, os dois chorando, e ela disse, pai, eu já sei o que tu quer me dizer. Ela disse, tu perdoa o pai? Ela disse, claro, pai, eu te perdoo. Mas eu preciso te dizer. Ele contou. Como as atitudes que a gente toma na frente das crianças têm influência na vida delas. E tudo é espiritual. Seguindo. O que você precisa ter esse entendimento. Ser espiritual não é ser místico. Mas ser espiritual é perceber que não ter vontade de participar das atividades é espiritual. Você precisa entender isso. E vencer isso quando isso bater na sua porta. Entendimento espiritual, ter um entendimento espiritual, quando o pastor dá um conselho, dá um puxão de orelha, pode estar talvez repreendendo, não é implicância, é orientação. E quando você talvez possa criar um sentimento, é espiritual, porque o pastor também está conduzindo você na sua vida espiritual. Eu sou pastor da sua vida, não somente da vida espiritual, mas de toda a sua vida. Estou aqui para orientar você, para guiar você, para ajudar você em todas as áreas da vida que você precisar, e sem cobrar R$1 por isso. E você sabe que eu faço isso com maior alegria, porque eu sou o pastor de você, da sua casa, da sua família. Você tem que entender que isso tudo é espiritual. O apóstolo Paulo escreveu a carta para dizer que estava orando para os colossenses, e isso reflete para cada um de nós. Conhecer a vontade de Deus é fundamental, andar em sabedoria é fundamental, e ter entendimento espiritual é fundamental. Nesse texto que lemos, de 10 a 12, o 9 aí de 10 a 12, agora o apóstolo apresenta 4 marcas de alguém que vive de maneira digna de Deus, de alguém que agrada a Deus. A pessoa que deseja agradar a Deus, ela deve praticar agora 4 palavrinhas que estão no gerúndio. Quem não sabe o que é gerúndio precisa voltar para a escola. Mas o pastor também é cultura. Professor de português. 4 palavrinhas que estão no gerúndio, que é frutificando, crescendo, sendo e dando. Essas palavrinhas revelam o desenvolvimento espiritual de quem está ligado em Cristo. E aí, essa pessoa que pratica essas 4 palavrinhas que estão no gerúndio, quando ela faz isso, ela está agradando, que também está no gerúndio, a Deus. A pessoa que pratica isso é a pessoa que vive, que tem uma vida que agrada a Deus. No versículo 10, então, vai dizer, a primeira palavrinha do gerúndio que aparece no versículo 10, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possa agradá-lo, frutificando em toda boa obra. Frutificando uma vida que produz para Deus, frutificando em toda boa obra. Deus nos chamou não apenas para existir, não apenas para frequentar uma igreja, mas para produzir frutos. Jesus mesmo diz, pelos frutos os conhecereis.
Fruto fala de evidências, aquilo que aparece. Quem tem raiz em Cristo produz mudanças visíveis. E aí fala da religiosidade e daquilo que é visível. Que frutos são esses? Paulo fala de frutos de boas obras. Mas o que são isso? Que obras são essas? Por isso precisamos conhecer a palavra de Deus, para saber o que Ele exige de verdade de nós. Não podemos fazer e entender como boas obras aquilo que a sociedade, que o mundo diz que é boas obras, mas aquilo que a palavra de Deus diz que é boas obras. Nós vamos ter tempo de trabalhar todos os textos que falam das boas obras, que são muitos. Mas vamos trabalhar um texto fundamental, que vai falar de algumas boas obras, que vamos falar rapidamente delas. Que é o texto de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 10. Que vai dizer o que são boas obras. Diz assim: e seja bem conhecida por suas boas obras. E agora ele vai dizer quais são as boas obras. Tais como criar filhos, ser hospitaleira, lavar os pés dos santos, socorrer os atribulados e dedicar-se a todo tipo de boa obra. Então, primeira que eu quero falar, vamos falar só de 3, é criar filhos. A palavra está dizendo que criar filhos é uma boa obra. Uma boa obra para Deus é criar filhos. E amanhã, no curso de casais, vamos falar mais sobre isso. Criar filhos é frutificar, é uma boa obra. E isso é viver para agradar a Deus. Criar filhos é viver para agradar a Deus. Cada vez que fazemos isso, estamos glorificando a Deus e dando bom testemunho para o mundo quando nós criamos filhos. Você deve dar ao seu filho uma boa criação. E isso é muito importante, é fundamental. Isso é uma boa obra. E não deixar a criança entregue a si mesma. E a palavra diz em Provérbios 29:15, a parte B: mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Então nós não devemos deixar a criança entregue a si mesma. Nós devemos educar a criança, criar a criança. Os pais, eles devem criar os seus filhos. Ah, eu quero ter filho. Beleza, tenha filho. Aí o filho é criado pela creche, pela escola, pela vizinha. E aí essa criança vai se parecer com a vizinha. Essa criança vai se parecer com a tia da creche. Essa criança vai se parecer com a professora da escola, não com os pais. E criar filhos glorifica a Deus e é uma boa obra. É importante a criação dos filhos ainda mais, muito mais hoje. Não sei se vou poder falar isso, mas... será? Não sei, hoje em dia tá difícil, né? Não sabe o que a gente pode falar. Mas, vamos falar. Ainda mais hoje, acho que a gente pode falar ainda, que o Estado está querendo tomar nossos filhos. Porque para o comunismo, para o marxismo, os filhos são do Estado. Inclusive tem pais que foram presos e pais que estão pagando uma multa milionária
porque estavam dando homeschool. Porque para o comunismo os filhos são do Estado, para o cristianismo os filhos são dos pais. Então crie os seus filhos, e isso é uma boa obra para Deus. Segundo, a boa prática de quem é hospitaleiro. Isso significa que a acolhida deve ser feita com alegria e generosidade e não por obrigação ou com reclamações. Hebreus 13:2 diz: não se esqueçam da hospitalidade, foi praticando aqui sem saber, alguns acolheram anjos. A hospitalidade, quem é hospitaleiro, pratica uma boa obra, agrada a Deus e vive para agradar a Deus quando é hospitaleiro. Quando recebe bem as pessoas, quando trata bem as pessoas, isso é uma boa obra. Terceiro, que está nesse versículo, socorrer os atribulados, fazer boas ações, fazer doações. Aí tem uma coisa muito séria aqui, que os evangélicos, né, que somos nós, criaram um preconceito muito besta, porque se criou algo muito bobo. Pensamos que porque as boas obras não salvam, não devemos praticar. E aí se pensou o seguinte: não, vem da igreja católica, então para nós não serve. Mentira. Não é tudo que vem da igreja católica que está errado. Algumas coisas estão erradas, não tudo. Os princípios estão corretos e são santos igual como são em qualquer outro lugar. E as boas obras, que é socorrer o necessitado, é santo e pode ser praticado e deve ser praticado. Só não envolve na salvação, mas é uma boa obra e agrada a Deus. Não é porque a igreja católica está errada em alguns pontos que a gente não deve praticar o que está certo. Precisamos saber filtrar. E precisamos atender o necessitado, quem precisa de socorro. Pois a marca de quem vive para agradar a Deus é atender o necessitado, é atender quem precisa, é atender o pobre. Uma outra coisa que eu fiquei hoje me perguntando, me questionando, e fiquei um pouco envergonhado também de ver o dono da van pintando ali os viadutos e a praça. E eu pensei, por que nós não estamos fazendo isso? Por que nós não compramos um balde de tinta e não fomos fazer isso? Nós somos a igreja, nós devemos estar fazendo isso. Não precisa vir um empresário fazer. Ah, mas a prefeitura que tem que fazer. Pois é, então deixa quebrar tudo, se a prefeitura não fizer. É que nem aquela pessoa que mora de aluguel e não arruma a casa porque não é dela. Aí a casa está caindo, está quebrado o telhado, está chovendo dentro de casa, não pode botar um móvel ali, está quebrando, está quase morrendo porque a casa está desmoronando. Não vou mexer, não é minha. Pois é, então morre. Seu pensamento pequeno. Aí tá, então é que nem o professor que trabalha numa escola e aí falta caneta. Aí o governo manda caneta e aí tu não escreve? Vai lá comprar caneta, criatura. Ah não, porque eles não mandam, não vão fazer nada. Então e aí, como é que vai trabalhar? Nós não podemos depender. Agora porque não faz, a gente não vai deixar bonito. Eu olhei aquele viaduto e pensei, por que nós não pintamos isso? E aí já tive uma ideia já de ir lá na prefeitura e dizer, porque a nossa prefeitura é feia. Desculpa se alguém acha bonita, ela é feia. Horrível. Ela podia ser linda, porque ela é uma arquitetura antiga. Ela podia ser muito linda se tivesse pintada. Mas ela é horrível. Então ela está pintada. Deu vontade de falar com a prefeita. Se ela quiser, se quiser, né? Quer me dar tinta? A gente faz um mutirão aqui, contrata o andaime e a gente vem aqui pintar. Alguém concorda comigo e aceita esse desafio da gente fazer isso?
Vou fazer, hein? Amanhã eu tô lá batendo no gabinete dela. É sério. Porque isso é uma coisa que a igreja tem que fazer, socorrer os atribulados, socorrer os necessitados. Aí não deixar a cidade ficar feia. Porque alguém não está fazendo, aí tem que vir alguém de fora, um empresário, e ali, claro que ele não fez aquilo, né? Só fez, tira foto, filma, agora vai, faz aí, vai embora. Claro que foi só para fazer a filmagem. Mas nós temos que fazer, porque isso é atender o necessitado, isso é uma vida que agrada ao Senhor. Isso é transformar a cidade, porque a igreja está aqui para transformar a cidade. A igreja está aqui para fazer a cidade avançar. É assim que a Noruega avança, é assim que os países do primeiro mundo que são cristãos avançam, porque a igreja coloca a mão, bota a mão na massa, não faz política de boca, não fica gritando em palanque, faz ação real. Amém. Isso transforma a sociedade, isso transforma as pessoas. Uma árvore saudável inevitavelmente produz fruto bom. Segundo Gerúndio, crescendo, uma vida que amadurece em Deus, crescendo no conhecimento de Deus, ainda no versículo 10. Já falamos no início da mensagem que faz parte da oração de Paulo, né? Crescendo no conhecimento de Deus. Porém, algo muito importante de salientar: crescimento espiritual não é tempo de igreja, é profundidade de relacionamento. Tempo de igreja não faz crente. Tempo de igreja não quer dizer nada. Tempo de igreja não significa nada. A gente pode fazer um desafio, talvez não aqui, porque aqui tem crente de verdade, amém? Aqui tem crente que conhece Bíblia, amém? Aqui eu posso fazer o desafio que todo mundo vai saber responder. Mas se eu lançar um desafio na internet sobre questões bíblicas, com certeza vai ter crente de 20 anos, 10 anos, 30 anos que não vai saber responder. Eu posso lançar questões não bíblicas, mas de decisões da vida, com princípios bíblicos, não vai saber dizer, vai falar bobagem. Porque o tempo de igreja não determina a sua fé, não determina o seu relacionamento, a sua profundidade. Então crescer em Deus é profundidade, é relacionamento. Há pessoas antigas, mas ainda são infantis espiritualmente. Há pessoas antigas que ainda são meninos na fé, que ainda não sabe fazer uma oração. Tu fala assim: vamos encerrar aqui o nosso encontro, faz uma oração, fulano. E tu quer conhecer se a pessoa tem intimidade com Deus? Ouve ela orando. Ouve ela orando. Como que ela vai falar com Deus? Tu já percebe se ela tem intimidade com Deus ou não? Se ela está acostumada a orar ou não? Tem pessoas antigas que não conseguem fazer uma oração. E a gente vai crescer espiritualmente, crescendo na palavra, na oração, na obediência, não sendo rebelde, crescendo nas provações e crescendo nas experiências com Deus. Nós precisamos ter experiências com Deus. Você precisa ter experiências com Deus. Você precisa conhecer Deus, não só de ouvir falar, mas de ter experiências com Ele, de você orar e Deus responder, de você fazer um jejum e Deus responder, de você orar pedindo algo para Deus e Deus te dar a resposta. Você precisa ter experiências com Ele, conhecer realmente Deus. Assim você vai crescendo, que você vai conhecendo Ele. Terceiro gerúndio, sendo. Aí no versículo 11: sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. Sendo. Paulo mostra que ninguém vence sozinho. Ele diz: sendo fortalecido
ninguém vence sozinho. Ninguém vence sozinho. A caminhada cristã exige força espiritual. Não é força emocional, não é capacidade humana, não é força adquirida na academia, não é força de uma máquina, não é força de um guindaste que é muito forte. Paulo está falando de uma outra força. Paulo fala que é a força de acordo com a força da sua glória. Isso não é qualquer força, é a força da glória de Deus em nós, em você. É a força da glória do Deus Altíssimo, que fez os céus e a terra, em você. É o poder do Espírito Santo sustentando o crente. E esse fortalecimento produz perseverança, paciência, fidelidade, resistência nas provas. Isso significa que Deus nos dará força para perseverar na hora que tudo está difícil, que tudo não anda bem. Sabe aquela hora que tudo não está legal? Sabe aquela hora que parece que tudo vai acabar? Sabe aquela hora que parece que não tem mais jeito, que você já tentou de tudo, já fez de tudo, já ligou para todo mundo que tinha que ligar, já tentou todas as soluções e nada deu certo? Sabe aquela hora assim que parece que você está carregando o mundo nas costas? Sabe aquela hora que parece que todo mundo sumiu, não tem mais ninguém? Aquela hora difícil. Aquela hora difícil. É nessa hora que essa força nos sustenta. Isso significa que Deus nos dará força para eu e você ser paciente na hora que não se sabe o que fazer. Que tem hora que tu pensa assim, tu para e pensa, não sei o que fazer. Tem hora que tu olha para o problema olha para ti. Tu olha para o problema de novo e tu pensa, não sei o que fazer, não sei para onde correr, não sei para onde ir, não, para mim acabou, não tem solução. É nessa hora que Deus nos dá a sua força, e a força é da sua glória. É a glória de Deus em você. Você já pensou você carregar a glória de Deus em você? Isso significa que Deus nos dará força para sermos fiéis, mesmo sendo desafiado no trabalho, mesmo sendo, Ele fala que nós vamos sendo fortalecidos, mesmo sendo humilhados na escola, ou humilhados no trabalho, ou xingados, desafiados. O que está pensando aqui? Quem manda sou eu. Fica bem quietinho. O poder de Deus capacita você a se manter fiel, bem quietinho, quando todos dizem o contrário. O poder de Deus te capacita a engolir aquele sapo gigante. Quando alguém te bota o dedo na cara, te manda calar a boca, e tu diz, bem calado. O poder de Deus nos sustenta, nos fortalece.
Deus capacita você com seu poder para resistir às provações que a vida te impõe. E cada um aqui tem a sua provação, que eu não sei qual é. Talvez um é o boleto que vence e não sabe como pagar. Talvez um pode ser o dinheiro que não entra, a doença que bate, a frustração no amor, no casamento, o marido infiel, a esposa, a namorada, o não saber para onde ir, não saber o que fazer. Deus nos capacita. Aquele que agrada a Deus vai sendo fortalecido pela glória de Deus. Você vai agradando a Deus e Ele vai te fortalecendo. Você vai se fortalecendo e vai agradando a Deus. Há dias em que você pensa que não vai suportar, mas Deus fortalece os que dependem dEle. Quem é fortalecido por Deus permanece firme, mesmo em tempos difíceis. Quem vive para agradar a Deus vai sendo fortalecido por Ele. E o último, no versículo 12, diz: dando graças ao Pai. Quem vive uma vida que agrada a Deus, ele vai dando graças, ele vai oferecendo, ele vai presenteando, ele vai entregando, ele vai passando. A gratidão é marca de quem reconhece a graça de Deus. Paulo lembra que fomos resgatados, perdoados e feitos participantes da herança dos santos. Quem entende o que Cristo fez, vive agradecido. Falamos disso na hora das contribuições. Gratidão não depende de circunstâncias, nós somos gratos, dependente das circunstâncias. Paulo agradecia na prisão. Jó adorou em meio às perdas. Abacuque louvou mesmo sem colheita, mesmo sem ter o gado no curral, sem ter o fruto da vide. Ele diz mesmo assim: Senhor, eu te louvarei. É você não ter aquela mistura na mesa e você dizer: mesmo assim te louvarei, mesmo assim eu te agradeço. Agradecer o quê? Agradecer pela vida que você tem. Agradeça que Jesus encontrou você lá onde você estava, lá onde talvez só você sabe que estava. Talvez nem a sua esposa, nem o seu marido sabe que você estava, mas você sabe que estava. Se você é casado e está aqui, dê graças a Deus, porque você tem o seu cônjuge crente e os dois servem a Deus juntos. Se não é, agradeça, porque você um dia, pela sua gratidão, ele ou ela poderá conhecer Jesus também. Quando fazemos algo por alguém e essa pessoa não agradece, porque, dando um exemplo prático para você, digamos que eu ajude uma pessoa, ajude ela, enfim, a se levantar, cesta básica, sabe? Fazer tudo para essa pessoa. E essa pessoa vira as costas. Às vezes sai até falando mal. Isso está falando dessa pessoa, não de mim. Está mostrando que ela tem um coração ingrato, que no mínimo ela tem que ter gratidão. E a gratidão não é com palavras, são com gestos, com atos, com atitudes. Aquela pessoa que vem para ti e diz:
Pastor, eu amo muito o Senhor. Pastor, eu amo muito essa igreja, assim, olha, o Senhor me ensinou tanta coisa, que bênção, sou muito grato ao Senhor. Mas estamos indo embora. Puxa, não. As tuas palavras não demonstram os teus atos. O teu gesto é o contrário das tuas palavras. A pessoa demonstra a sua gratidão com atitudes, com gestos, não com palavras. Palavras se perdem ao vento, palavras escritas se rasgam, atitudes marcam e ficam registradas para sempre. Uma pessoa ingrata perde a sensibilidade espiritual. Quem lembra de onde Deus o tirou, nunca deixa de agradecer. O apóstolo Paulo diz que quem tem uma vida que agrada a Deus, agradece. Fechando, uma vida que agrada ao Senhor é uma vida que vai indo em continuidade, anda no gerúndio. Gerúndio é uma ação em andamento, né? Está indo, andando, frutificando, sendo, dando, frutificando em boas obras, crescendo no conhecimento, sendo fortalecido, dando graças em todo o tempo. Deus não quer apenas frequência religiosa, Ele deseja transformação espiritual. Hoje Deus está chamando pessoas para uma vida mais profunda. O Senhor deseja desenvolver essa marca na sua vida hoje. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.